Olá, hoje falaremos um pouco sobre o segundo capítulo do livro Turismo e Financiamento, o caso brasileiro à luz das experiências. Esse livro foi escrito pela Márcia Maria de Oliveira Bezerra, com o objetivo de estudar toda a trajetória das políticas do turismo para o desenvolvimento dos negócios em diversos países. Ela enfatiza questões relacionadas ao financiamento, da expansão, da oferta turística e a importância do crédito para a expansão da demanda do setor. O segundo capítulo, ele tem como título A Expansão do Turismo, Instituições, Produtos e Financiamento. Ele é dividido entre tópicos, como, por exemplo, a expansão do turismo, instituições, produtos e financiamento, os planos e organismos nacionais de turismo, estratégias de desenvolvimento do turismo, produtos turísticos, política de turismo, problema do financiamento, e ela traz, por último, um estudo de caso entre o México e Portugal. Para entendermos o primeiro tópico, a expansão do turismo, instituições, produtos e financiamentos, trouxemos algumas definições, como instituições, produtos e financiamentos. As instituições, elas são organizações públicas ou privadas que visam suprir uma determinada necessidade de uma sociedade ou comunidade. Os produtos, eles são resultados da obtenção de frutos ou qualquer outro bem. Os financiamentos são sistemas de crédito que visa quitar uma dívida, seja através de um empréstimo de dinheiro, com seu pagamento efetuado em prestações, ou até mesmo no final do período da vigência do acordo. Os planos e os organismos nacionais de turismo. Com o pós-guerra, alguns países adotaram um sistema de planejamento e estratégias para a recuperação da sua economia. Assim, o principal programa de ajuda econômica foi o Plano Marshall, sendo a principal fonte de financiamento na reconstrução desses países. Houveram países também que criaram seus próprios planos de recuperação, como também a Organização para a Cooperação Econômica Europeia, que foi criada pelos governos da Europa Ocidental para coordenar todo o processo de recuperação de sua economia. E esse programa, ele concedeu ao turismo o status de uma indústria. Essa indústria era vista como uma indústria prioritária. O México, por exemplo, estabeleceu o primeiro plano de turismo de desenvolvimento para o setor em 1961. A Turquia, ela define seus princípios e estabelece metas para o desenvolvimento e o crescimento do turismo. A Grécia, por exemplo, nos anos 1950, já oferecia um suporte para o desenvolvimento dos empreendimentos turísticos, mas ela decide contemplar esse setor com um plano quinquenal elaborado na época da ditadura. A Argentina lança o primeiro documento de trabalho para a planificação turística em 1968. E o Peru elaborou o programa COESCO, que é o plano de desenvolvimento que destacava todo o turismo como um setor importante e dinamizador do crescimento do país. Esses planos, eles tinham como objetivo solucionar todo o problema econômico acarretados por desigualdades regionais de crescimento, definir zonas nas quais os investimentos privados receberiam incentivos dos governos centrais e também tinha como objetivo criar uma articulação entre as atividades turísticas e a agricultura local. Alguns países adotaram suas próprias organizações nacionais de turismo. Essas organizações, elas eram responsáveis pela definição das políticas turísticas domésticas e pelo incentivo e captação de recursos para desenvolvê-las. Esse tipo de organização era prevalecente em cada país e estava associado à tradição política, com o nível de desenvolvimento de sua economia e com a origem das práticas de seus negócios turísticos. Então havia um desenvolvimento, um incentivo voltado para as características próprias do país. Essas organizações se apresentavam em diferentes formatos nos diferentes países, através de comissões, departamentos ou ministérios.
Por exemplo, no caso de países desenvolvidos que tinham a estrutura de governo descentralizada, o desenvolvimento das políticas de turismo era delegada às organizações estaduais e locais de turismo. Já em países onde o desenvolvimento do turismo era ainda recente, mas que apresentasse um grande potencial de crescimento, o modelo de organização de suas instituições voltadas para o setor eram mais centralizados. Em países latino-americanos e no Caribe, era tradicional, desde a existência de um órgão público especializado na gestão de políticas públicas até a presença do setor privado através das agências. Tivemos também a evolução das normas e do desenvolvimento do turismo na América Latina e no Caribe, divididas em 3 fases. Na fase inicial, também conhecida como utópica, o Estado era quem estabelecia as normas em todos os negócios turísticos, com concessões de licenças para o funcionamento de estabelecimento até o controle dos preços dos serviços turísticos. Na segunda fase, também conhecida como Estado promotor, há uma participação do setor privado na gestão turística e as entidades empresariais passam a fazer parte das organizações nacionais de turismo. Então, a atividade turística ela passa a ser vista não como uma ameaça à soberania do país, mas como um fator de crescimento econômico. Na terceira fase, também conhecida como Estado coordenador, há uma liberação econômica e simplificação burocrática do turismo, através da liberdade de preços e investimentos privados. Foram adotados também algumas estratégias de desenvolvimento do turismo pelos países. Com isso, temos os produtos típicos de cada país e a evolução das suas políticas de turismo. Tivemos também o desenvolvimento do modelo que ficou conhecido como 3S, o qual estava associado a elementos naturais como praias, climas e paisagem e a atrativos naturais. Esses atrativos eram os fatores decisivos para explicar o aparecimento do turismo de massa, também conhecido como overturismo. Era comum entre países como México e países do Caribe a promoção desses destinos através do modelo 3S, caracterizado pelos elementos sol, areia e mar. Podemos notar que esse modelo ainda está bem presente em alguns destinos turísticos, em lugares como Fernando de Noronha, aqui no Brasil, e em Lagos, em Portugal. Com o agravamento do overturismo nesses destinos, surgiram algumas críticas ao modelo 3S, como o baixo volume de gastos efetuados no local por seu turista típico, o afastamento de visitantes com maior poder aquisitivo, o risco de saturação de mercado, de envelhecimento precoce e a ameaça à sobrevivência desses destinos. Para combater o crescimento e o agravamento do modelo 3S, entidades francesas, nos anos 60, criaram o modelo 3Ds, o qual, diferente do modelo 3S, possuía um cunho educativo e cultural. No entanto, a degradação ambiental deixada por esses modelos de crescimento, como o 3S, e a pressão por movimentos ecológicos fizeram com que países, localidades e empresas adotassem uma nova estratégia de ação, marcada pela busca do desenvolvimento sustentável, resguardo do meio ambiente, preocupação aos padrões socioeconômicos das populações locais e satisfação do turista. Com isso, houve o crescimento de alguns segmentos de turismo, como o turismo natural, ecoturismo, turismo rural e turismo responsável. Bom, falando sobre as políticas de turismo no pós-guerra, assim que os países europeus começaram a se reorganizar, eles começaram a traçar os planos de desenvolvimento nacional, começaram a investir mais em turismo nos próprios países. Também, o turismo como prioridade nacional, ele teve mais reconhecimento em países mais pobres, países menos desenvolvidos, porque eles viam ali no turismo uma chance de melhorar a sua economia. E também por conta da falta de uma política geral para o setor de turismo, algumas discussões foram feitas, como privatização, a liberdade de mercado e também pressões por conta de movimentos ecológicos nos países. De início, na América Latina, as principais empresas turísticas eram constituídas basicamente por meios de hospedagem, como hotéis, resorts, pousadas, e por agências de viagem. Então, os principais estímulos que eram oferecidos eram principalmente de natureza fiscal, com o objetivo de reduzir o custo desse empreendimento, então para que assim ele tivesse mais sucesso e tivesse mais economia. As principais ações e os estímulos mais comuns para o desenvolvimento do setor turístico foram os seguintes: a concessão de linhas de crédito para o setor privado, o favorecimento setorial por meio de incentivos fiscais, como redução de impostos. Os governos eles ofereciam crédito para estabelecimentos turísticos
do setor privado também, e também haviam empréstimos de longo prazo para financiar esses investimentos na área do turismo. Então haviam empréstimos de 10 a 15 anos e também eles tinham um período de carência de 3 a 5 anos para poder pagar esses empréstimos. O governo ele oferecia garantia para obter esses empréstimos privados também em outras moedas, então aumentando a chance de investimento no setor. Além disso, os governos dos países mais pobres eles costumavam considerar empréstimos com uma taxa de juros preferenciais, então com juros mais baixos, para financiar os investimentos turísticos privados que estivessem de acordo com as políticas do governo. E também um dos empréstimos mais usados, ele envolvia um período de carência de 3 a 4 anos para o pagamento deste investimento. Então a empresa ela tinha um tempo a mais para essa devolução. E nesses países, os bancos comerciais de capital privado, eles direcionavam o empréstimo para o capital circulante. Então, direcionavam para o uso operacional das empresas. E as taxas dos juros eram as taxas do mercado mesmo. Como se tratava de crédito de curto prazo, isso incluía, além dos hotéis, outros empreendimentos turísticos. Falando sobre exemplos dos países que alcançaram reconhecimento internacional por conta do investimento no setor, está o México. Haviam duas condições importantes para o desenvolvimento do turismo: a existência de permanente demanda e a oferta de acomodações, elementos e bebidas para o atendimento. O México ele tem constante demanda por conta do turismo de sol e praia, e por isso foi criados grandes empreendimentos turísticos, principalmente na área de acomodação. Em 1974 foi criado o Fundo Nacional de Fomento ao Turismo, o FONATUR, e os recursos dele foi assegurado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que organizou um financiamento de crédito rotativo de 750 milhões de dólares. O papel do FONATUR é participar da programação, do fomento e do desenvolvimento do turismo. Ele também coordena os 5 centros de turismo integrado: Cancún, Iztapa, Los Cabos, Loreto e Baías de Hualtu. O FONATUR ele também abriu possibilidade de investimento estrangeiro, e isso ficou conhecido como um programa de financiamento. Os empréstimos também ele tinha um longo prazo e ainda tinha um prazo de carência de até 3 anos. Havia também o programa de conversão, que tinha propósito de atrair mais investimento aos 5 centros integrados, mas também era extensivo para os outros destinos do México. No livro também aborda que a OMT revela que o México se consolidou como um grande país receptivo no turismo internacional e também tem recebido um fluxo de cerca de 20 milhões de turistas estrangeiros nos últimos anos. Outro exemplo foi Portugal. Em 1956 foi criado o Fundo de Turismo, e os principais produtos eram o sol e praia, cidades e monumentos e turismo religioso. Assim foi criado o sistema de incentivos para o investimento no turismo, que foi implantado principalmente nos tradicionais destinos turísticos portugueses. Além disso, foi iniciado o turismo rural, que eram constituídos pelo turismo de habitação, turismo rural e agroturismo. Em 2000, foi criado o Silvitur, que é o sistema de incentivos a produtos turísticos de vocação estratégica, e ele concedia empréstimos, fazia participação com outras entidades em operação de refinanciamento, a prestação e recebimento de garantias, entre outros. Para conseguir o recurso do Silvitur, era analisado 2 critérios: mérito setorial e qualificação de risco. Referente ao mérito setorial, era analisada a localização, a qualidade, a diversidade do produto, se tinha problema de sazonalidade, se era capaz de introduzir inovações ambientais e energéticas, se era capaz de atrair novos mercados e se era capaz de criar novos empregos. Com relação à qualificação de risco, era analisada a capacidade administrativa, o poder do mercado, o volume de recursos, a participação intermediário financeiro e a taxa de juros fixada e a avaliação externa do risco da empresa. O prazo para pagamento dos empréstimos era de 10 anos, com 3 anos de carência, e era apto a participar dos programas, hotéis, agências de viagens, turismo, empresas do ramo de restaurante e bebidas, entre outros. Havia também o Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Turístico 1 e 2, que voltava para projeto de entretenimento turístico e de hotelaria. Esses incentivos financeiros indicaram que o governo português procurou resolver em parte as dificuldades típicas do financiamento privado, e também revelou que o turismo foi visto como um dos meios mais adequados de integração daquele país à União Europeia. Agradecemos a atenção. O grupo é formado pela Larissa Rocha, Melina Mota, Raquel Wagner e eu, Mônica Pereira.